Em destaque no Panorama CBN, Lula vai à Ásia para discutir regulação de IA e exploração de minerais críticos. Mulher de Alexandre de Moraes e filho de um ministro tiveram sigilo fiscal quebrado. Ano Novo Chinês começa hoje e é marcado por celebrações pela chegada do Ano do Cavalo de Fogo. Segunda noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio teve inovações e muita emoção. Viradouro e Beija-Flor se destacaram. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 17 de fevereiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo contando que o presidente Lula embarca hoje numa viagem para a Índia e para a Coreia do Sul, onde pretende assinar acordos em setores estratégicos. Na Índia, Lula deve discutir parcerias na exploração de minerais críticos e aviação. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras conhecida do mundo e busca atrair parceiros globais para pesquisa, extração, processamento e refino dentro do país. O governo brasileiro vem sendo cortejado pelos Estados Unidos nesse setor, numa ofensiva do presidente Donald Trump para reduzir a dependência americana e desafiar o domínio da China. Em Nova Delhi, Lula vai discursar na cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, ao lado de outros 20 líderes globais. O presidente deverá reiterar a preocupação com o impacto da IA nas eleições, por meio da manipulação de informações, fotos e vídeos, conhecidos como deepfakes, né? Esse vai ser um dos assuntos importantes. E após visitar a Índia, Lula segue para a Coreia do Sul, onde cumpre a agenda oficial voltada para o fortalecimento das relações econômicas e diplomáticas. Lula vai se reunir com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, com quem deve lançar um plano de ação 2026-2029 e estabelecer uma parceria estratégica. Página virada, e eu te conto agora que o sigilo fiscal da mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi quebrado indevidamente. Segundo o portal Metrópolis, as investigações indicam que o acesso sem autorização aos dados de Viviane Barsi de Moraes foi feito por um servidor do SERPRO, a empresa de tecnologia do governo federal, cedido à Receita Federal. Além da mulher de Moraes, o filho de um outro ministro do Supremo também teria tido a declaração de imposto de renda devassada sem autorização judicial. Ontem, a Folha de São Paulo revelou que o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Receita Federal apurasse os acessos irregulares. O ministro ordenou que a Receita rastreasse qualquer consulta ou tentativa de acesso envolvendo os atuais 10 integrantes da corte. Também as famílias, esposas, filhos, irmãos e todos os ascendentes. O relatório deve ser apresentado depois do Carnaval. Caberá à Polícia Federal investigar se a quebra dos dados fiscais da mulher de Moraes e do filho de um dos ministros, que não foi revelado, foi encomendada para ser vendida a terceiros. Moraes pediu a investigação no âmbito do inquérito das fake news, que apura ataques coordenados contra integrantes da corte nas redes sociais, mas não apontou a identificação das quebras. O ministro busca identificar a origem de vazamentos para a imprensa sobre informações que o relacionam ao Banco Master. Lembrando que a mulher de Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais com o banco de Daniel Vorcaro. E ontem, deputados e senadores de oposição acusaram Alexandre de Moraes de usar o inquérito das fake news para tentar blindar os integrantes da corte. A reação foi imediata. O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto, disse que o Congresso deve reagir também depois do Carnaval. Esse inquérito que se baseou para ele tomar essa decisão é o inquérito das fake news, é o inquérito do Fim do Mundo, lá de 2019, inquérito ilegal e inconstitucional. Isso aí, mais uma prova que a ditadura chega a todos. Inclusive, segundo informações, ministros da Suprema Corte também foram investigados pela Receita Federal a mando do outro ministro. Veja só que gravidade. Estamos na maior crise institucional e na maior crise de credibilidade da Suprema Corte, que vem tirando toda a confiança do povo brasileiro no Poder Judiciário. Bom, na avaliação do constitucionalista Gustavo Sampaio,
O ministro tem autoridade para solicitar esclarecimentos sobre o vazamento de informações sigilosas. Quando se trata de investigar certas autoridades que gozam de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, então as autorizações prévias têm que ser dadas em relação à investigação de atos de ministro do próprio Supremo Tribunal Federal, só mediante manifestação do Ministério Público e autorização do próprio Supremo Tribunal Federal. Fato é que depois do Carnaval esse assunto deve render ainda mais, né? E relacionado ao Banco Master, tem uma novidade. A defesa de Daniel Vorcaro avalia pedir a invalidação do processo no STF. O argumento é a violação da garantia do juiz natural, após a troca de Dias Toffoli por André Mendonça na relatoria do caso. Foi na última semana que o magistrado deixou a condução do processo, após a Polícia Federal encontrar citações dele no celular do banqueiro. Agora os destaques internacionais. 3 pessoas, incluindo o suspeito, morreram a tiros durante um jogo de hóquei juvenil na cidade de Pawtucket, no estado de Rhode Island. Nesta segunda-feira, outras 3 vítimas foram hospitalizadas em estado crítico. Investigações apontam que pode ter se tratado de um evento direcionado, possivelmente relacionado a uma disputa familiar. O tiroteio ocorreu no momento em que alunos de várias escolas participavam de jogos. Os chefes das Forças Armadas da Alemanha e do Reino Unido defenderam o rearmamento da Europa frente à ameaça que a Rússia representa para o continente. Em um artigo publicado neste domingo, eles sugeriram o fim da era pós-Guerra Fria, conhecida como Dividendos da Paz, e em que governos reduziram os gastos com defesa e segurança. O presidente americano Donald Trump disse que espera que a Ucrânia chegue rapidamente a um acordo com a Rússia. Representantes dos países têm encontro marcado em Genebra hoje. A reunião ocorre pela 3ª rodada de negociações de um cessar-fogo na guerra, uma guerra que completa 4 anos no fim deste mês. A União Europeia abriu uma nova investigação sobre imagens sexuais geradas sem consentimento pela inteligência artificial da rede social X do bilionário Elon Musk. O órgão de privacidade europeu vai investigar se a plataforma Grok violou o regulamento de proteção de dados. O grupo de Musk é investigado sob a Lei de Serviços Digitais do bloco. 3 esquiadores morreram em uma avalanche nos Alpes franceses. O incidente ocorreu em meio a um alerta de perigo máximo na região. Autoridades investigam as circunstâncias do caso. A avalanche atingiu 6 pessoas. Dos mortos, 2 eram britânicos e 1 da França. Na Argentina, sindicatos anunciaram uma greve geral contra a reforma trabalhista de Javier Milei. Aprovado no Senado por 42 votos a 30, o texto flexibiliza contratos, altera regras de férias, jornada, negociação coletiva e facilita demissões coletivas. A oposição alertou para a fragilização dos direitos dos trabalhadores. Agora a proposta será analisada pela Câmara dos Deputados. A paralisação nacional foi marcada para quando a Câmara iniciar o debate da proposta, previsto para acontecer antes do fim desse mês. E o Ano Novo Chinês, feriado mais importante da China, começa nesta terça-feira, marcado por celebrações pela chegada do Ano do Cavalo de Fogo. Apesar de o feriado oficial durar 9 dias, as festividades acontecem durante 40 dias, período que pode registrar recorde de 9 bilhões e meio de viagens, segundo a estimativa do governo chinês. Também conhecido como Ano Novo Lunar e Festival de Primavera, o feriado ainda é comemorado em outros países asiáticos, como Vietnã e Coreia do Sul. Pelo calendário chinês, que tem a Lua como referência, o ano que começa agora é o 4.274. O calendário chinês tem um ciclo de 12 anos, em que cada um é representado por um animal, nessa ordem: rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco. A relação com os animais surgiu com o budismo. Segundo a tradição, Buda convocou animais para definir o calendário, mas só 12 compareceram. Eles passaram a representar os anos na ordem em que chegaram.
No futebol, o Fluminense venceu o Bangu por 3-1 e vai enfrentar o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. O primeiro jogo será no próximo fim de semana. A outra vaga, na final, será disputada entre Flamengo e Madureira. A edição 2026 da Copa do Brasil começa hoje com o jogo entre Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro, e Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo. O confronto é às 20h em Saquarema, no Rio. Amanhã, mais 11 jogos movimentam a primeira fase da competição. No Campeonato Brasileiro Feminino, o São Paulo derrotou o Internacional por 2-1 de virada. No outro jogo da noite, o Santos venceu o Grêmio pelo mesmo placar. Na Itália, a dupla brasileira formada por Edson Bindilatti e Luiz Baca entra na pista hoje para uma prova decisiva do bobsled. A terceira descida da disputa no trenó com 2 homens está marcada para as 15h, hora de Brasília. Ontem, depois de 2 descidas, os brasileiros ficaram em 24º lugar. Hoje, o objetivo é terminar entre os 20 melhores, para ter a chance de descer mais uma vez na finalíssima. Por enquanto, a Noruega, enquanto eu gravava, liderava o quadro geral de medalhas dos Jogos de Inverno Milão-Cortina, com 12 ouros e 28 no total. A Itália aparecia em segundo, com 8 ouros, 4 pratas e 11 medalhas de bronze. O Brasil ocupava a 17ª posição, com o ouro histórico de Lucas Pinheiro. Vamos começar a falar agora sobre carnaval, mas ainda sobre o viés político. O senador Flávio Bolsonaro e o Partido Novo vão tentar tirar o presidente Lula da eleição por causa do desfile do carnaval no Rio de Janeiro. Para os adversários de Lula, houve crime eleitoral na apresentação da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente na Marquês de Sapucaí. O samba-enredo contou a trajetória do petista e usou como refrão o slogan adotado por Lula nas campanhas. No final do desfile, o presidente desceu a avenida, acompanhado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, para confraternizar com a escola. A primeira-dama, Janja, desistiu de desfilar num carro alegórico e acompanhou a apresentação do camarote. Bom, o Partido Novo anunciou que vai pedir a inelegibilidade do presidente no TSE, assim que a candidatura for registrada. A sigla alega que houve abuso de poder político e econômico e propaganda antecipada com dinheiro público. E o senador Flávio Bolsonaro, principal adversário de Lula, também prometeu acionar a Justiça Eleitoral contra o que ele considera crimes cometidos pelo PT no Sambódromo do Rio. Quem é de direita ficou indignado com o show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira sendo tratado como um herói. Bom, em nota, o PT rebateu as críticas feitas pela oposição e disse que não há fundamento jurídico para qualquer discussão sobre inelegibilidade relacionada ao episódio do desfile. O partido ainda justificou que a homenagem feita ao presidente não configura propaganda antecipada, já que foi feita por terceiros e sem pedido explícito de voto, elemento indispensável para a caracterização de irregularidade eleitoral. Para o líder do PT na Câmara, Pedro Kizai, o desfile foi uma manifestação de liberdade da escola de samba. Uma homenagem, ele faz parte desse universo, onde dá autonomia, liberdade das escolas escolher e construir seus enredos e nós participar desta magia. É nesse contexto que nós nos envolvemos e prestigiamos o Carnaval do Rio de Janeiro. Especialistas que viram o desfile divergem sobre a ocorrência de crime eleitoral na homenagem a Lula. Nós ouvimos alguns especialistas na nossa programação. Para o ex-juiz Marlon Reis, por exemplo, ele foi o idealizador da lei da ficha limpa. O desfile não fez publicidade eleitoral antecipada ao presidente Lula. Ele alega que na apresentação, além de inexistir qualquer chamado ao voto, não houve referência à pré-candidatura. Já o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, avalia que houve excessos e propaganda eleitoral antecipada, que é passível de multa. Ele destacou que eventuais abusos deverão ser apurados pelo TSE. Então, esses elementos têm que ser analisados no bojo de uma ação. Então, eu acho que existem elementos para começar a ação e lá na frente a gente vê o que o TSE vai decidir. Bom, ainda tem muita discussão pela frente, né, como explicou o especialista. Ainda sobre o Carnaval do Rio,
sobre polêmicas, né? O carnavalesco André Rodrigues anunciou que pediu demissão da Portela. A escola, a maior vitoriosa do carnaval carioca, confirmou o encerramento do ciclo do artista, que esteve à frente dos desfiles de 2024, 2025 e 2026. Ele falou nas redes sociais que decidiu deixar a agremiação após o desfile deste domingo. O fim do desfile foi tenso, com a bateria terminando às pressas, tendo que passar pelos lados do carro parado, mas a escola conseguiu terminar a passagem pela avenida ainda dentro do limite. Em São Paulo, a escola de samba campeã do carnaval desse ano será conhecida hoje. A apuração começa às 4h no Sambódromo do Anhembi, com cobertura total da equipe da CBN. De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba, depois do sorteio de ontem, ficou decidido que o critério de desempate será fantasia. E agora vamos para o momento esperado aqui do Panorama para quem gosta de carnaval, né? Eu te conto como é que foi a segunda noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Uma noite marcada por menos erros e mais brilho e emoção. O público se empolgou demais com inovações, enredos biográficos e de apelo popular. Mocidade, minha mocidade, voltei por você, desbaratina a razão, se joga meu bem, no céu, no mar, na lua, na vila vintém. A vida de Rita Lee entrou na avenida pela Mocidade Independente de Padre Miguel, a primeira da noite. O carnavalesco Renato Lage apostou em muitas cores para retratar a cantora como símbolo de liberdade artística e feminina. A exceção foi a alegoria que lembrou o período da ditadura militar, quando Rita teve várias músicas censuradas. Com tons acinzentados, a escola levou para a avenida o Xadrez 21, local em que a artista ficou presa, acusada de posse de drogas. Uma ovelha negra fumando um cigarro fez referência a uma das músicas mais famosas da cantora. Lança-perfume e cor-de-rosa choque também foram lembradas, além dos famosos óculos hip, marca registrada da artista. A mocidade lembrou ainda a paixão da Rita Lee pelos animais e até com uma referência ao cão Orelha, que foi morto em Florianópolis. Deixa girar que a rua virou bem-bé. Deixa girar que a rua virou bem-bé. O meu é bé, faz valer o seu lugar. Claro, e é beija-flor, aláfia. Com imponência, a atual campeã Beija-Flor de Nilópolis fez a passarela virar macumba. A escola contou a história do Bembé do Mercado, o maior candomblé de rua do mundo, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. O samba foi cantado por Jéssica Martim e Nino do Milênio, no primeiro ano sem Neguinho da Beija-Flor. Neguinho se aposentou da função de intérprete no ano passado. A letra desse samba estava na boca do público em meio aos gritos de "é campeã", porque mais uma vez a Beija-Flor impressionou. Foi um dos destaques da noite. E o Neguinho, da Beija-Flor, contou como é que foi a nova experiência agora como baluarte. É um pouco diferente, né? Porque a diferença é que de 1h30, 1h40 para 26 minutos, eu tô na vantagem, né? Também a idade permite que a gente faça menos esforço. A escola ficou em boas mãos, né? Maravilha, maravilha. Para não desmerecer as demais, vamos dizer, com o desfile que a Beija-Flor fez, estamos disputando o título. Se eu for morrer de amor, que seja no samba, sou viradouro onde a arte o consagrou. Não esperamos a saudade pra cantar, do mestre dos mestres, herdei o tambor. Olha, essa daí também está disputando o título com certeza, porque se a Beija-Flor subiu o sarrafo, a Viradouro explodiu esse sarrafo. Moacir Silva Pinto, o Cissa, assumiu uma dupla tarefa, o de mestre de bateria e o de homenageado na Unidos do Viradouro. Foi um desfile com emoção e uma catarse nas arquibancadas. A Viradouro reverenciou um dos ícones mais queridos do carnaval carioca. Mestre Cissa apareceu primeiro como destaque na comissão de frente. Depois atravessou novamente a avenida para comandar a bateria. Para conseguir cumprir o trajeto a tempo, usou até uma cadeira de rodas e uma moto. E uma surpresa foi a bateria ser colocada sobre um carro alegórico, histórico, hein? Numa releitura de algo feito pela escola em 2007. O desfile teve direito a retorno de ex-componentes, como a atriz Juliana Paz como rainha de bateria
e o carnavalesco Paulo Barros. Pro Cissa, a emoção prevaleceu. Foi um momento único aqui. Eu acho que a vereadora fez um carnaval campeão aqui hoje, tá? Ensaiamos muito, 6 meses de ensaio. E mostramos aqui hoje que a emoção prevaleceu aqui hoje. A emoção do povo, a emoção da escola. Sentimento final é de orgulho, mestre. Que orgulho, pô, eu tenho uma honra de ter participado disso. Eu tenho uma honra de ter participado disso. Muda essa história, Tijuca. Tira do meu peso a força pra vencer. Reconhece seu lugar e luta. Esse é o nosso jeito de escrever. A Unidos da Tijuca, a última a se apresentar, teve dificuldades de manter a empolgação da Sapucaí. A escola homenageou a escritora negra Carolina Maria de Jesus, conhecida pelo livro Quarto de Despejo, onde relatou o cotidiano como moradora de uma favela. A agremiação teve alguns problemas com o gigantismo das alegorias, mas a escola se esforçou para mostrar um bonito desfile com a ajuda da bateria do mestre Casagrande. Personalidades negras, como a também escritora Conceição Evaristo e a jornalista Flávia Oliveira, participaram da apresentação carregando mensagens contra o racismo. A filha de Carolina, Vera Eunice, desfilou emocionada no último carro. E hoje tem mais. A Paraíso do Tuiuti abre a terceira noite de apresentações nesta terça-feira. Na sequência tem Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro. E a terça-feira gorda tem muito mais ainda, né? Por exemplo, no Recife, em Olinda, o carnaval tá bombando. A apoteose dos bonecos gigantes no carnaval de Rua de Olinda homenageou nomes como o ator Wagner Moura, o diretor Kleber Mendonça Filho e os cantores João Gomes, Bruno Mars e Lady Gaga até. As ladeiras da cidade no Grande Recife foram tomadas pela Pitombeira dos Quatro Cantos, que homenageou o filme O Agente Secreto. O bloco destacou o protagonismo do cinema brasileiro nas premiações internacionais. A ligação do bloco com a obra surgiu após o personagem interpretado por Wagner Moura usar uma camisa do bloco numa das cenas do filme premiadíssimo, indicado ao Oscar, O Agente Secreto. E no Rio de Janeiro, só acaba domingo, tá? A terça-feira gorda vai ser marcada por uma maratona de blocos nas ruas. Entre os destaques estão o Fervo da Lude no centro, o tradicional desfile das Carmelitas em Santa Teresa, tem Vagalume Verde, que é um bloco ambiental no Jardim Botânico na Zona Sul, Orquestra Voadora, Super Bloco no Aterro do Flamengo e muito mais. É para curtir até o fim, haja disposição. E com muito fôlego e disposição, porque eu tô curtindo e trabalhando, eu vou encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã de hoje, hein? Lembrando que nesse período do carnaval a gente só tem uma edição do Panorama, tá? Compartilha com amigos, com familiares, para ficar todo mundo por dentro do que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Vou me despedindo junto com o nosso DJ Reginaldo Pires e o nosso editor Edmilson Fernandes. E amanhã tô de volta. Um beijo, tchau! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.